Olá, nós estamos aqui para dar início ao nosso terceiro estudo nessa sequência sobre o tema ira, raiva, esses sentimentos que brotam dentro de nós e assumem o controle e atrapalham o nosso dia, atrapalham a nossa convivência tantas vezes. No primeiro estudo, nós demos apenas uma visão panorâmica dos tipos de ira que nós podemos em compreender a ira divina, quando Deus se manifesta contra o pecador e o seu pecado, a ira humana justa, que é muito próxima da ira divina, quando temos um zelo pela palavra de Deus, como nós vimos no Salmo, né? Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque eles não obedecem à tua lei. Então, quando nós vemos pessoas desobedientes à lei de Deus, isso nos constrange internamente. E temos também a ira pecaminosa, a ira humana pecaminosa, que lamentavelmente é a que mais prevalece dentro de nós, da própria Bíblia, de todas as manifestações de ira pecaminosa, ira que nós temos, a ira humana, 90%, 95% são de pessoas que ficaram bravas por conta de alguma coisa que trouxe o mal contra elas mesmas, mas não contra o reino de Deus, não contra questões espirituais ou piedosas. E é disso que nós estamos trabalhando. No segundo estudo, nós abordamos a questão do perigo do auto-engano, como nós somos bons em justificar os nossos acessos de raiva, como nós somos bons em construir argumentos, e tantas vezes bons argumentos, para mostrar que estamos certos. Acho que já aconteceu isso com você, comigo. A gente consegue produzir uma tese de defesa fantástica. O nosso coração pecaminoso traz isso numa facilidade incrível, preocupante e incrível. Então, o segundo estudo, basicamente, trabalhamos a questão do perigo do auto-engano. E nesse terceiro estudo, nós vamos trabalhar agora o seguinte tema: como chegar ao coração da ira. Como então me aproximar mais com a finalidade de querer tratar isso, de cuidar disso que está dominante ou atrapalha tanto em meu coração? Nós temos aí algumas vertentes, pessoas que pensam, o que as pessoas pensam em relação à ira. Por exemplo, uma visão cultural da ira, nós temos o seguinte: pessoas que olham a ira, a raiva, de um aspecto mais cultural. Dizem essas pessoas que a raiva ela flui de forças psicodinâmicas interiores e ela é inconsciente. Alguns atribuem a ira a maus tratos na infância, por exemplo, espancamento, abusos. Também as pessoas pensam que a ira ela pode vir de uma criação errada, falta de cuidado pelos pais, por exemplo, e aí então justifica-se os acessos de raiva que a pessoa tem. Ainda nessa visão cultural, muitos atribuem a ira, a raiva, a dificuldades atuais e circunstanciais, como um produto do meio. O que acontece à nossa volta justifica os nossos acessos de raiva. Ofensas contra nós, uma forma de nós respondermos a essas ofensas contra nós. Outra questão que o aspecto cultural aborda é necessidades emocionais não satisfeitas. Um namoro que não deu certo, a compra de um carro que não foi concluída, o emprego que não funcionou, que não deu certo. Então também tem essa questão emocional. E também a visão cultural fala que se você convive com pessoas iradas, você se tornará uma pessoa irada. De novo, a influência do meio, né? No meio onde você está, é o que você vai se tornar e como isso vai ser prejudicial a você. Essa é um aspecto, uma visão cultural. Também nós temos uma visão da medicina. Como que a medicina interpreta os acessos de raiva, de ira? Eles lidam isso como resultados de fatores fisiológicos, fadiga, desequilíbrio químico do cérebro, deficiências hormonais, incapacidades físicas. Note que parece que alguns aspectos aqui são até familiares e há uma razão certa a atribuir-se às questões de raiva e de ira em alguns desses aspectos.
talvez não na intensidade como são colocados, mas nós podemos confirmar algumas coisas aqui. E eu quero ainda partir para um terceiro aspecto, isso nos envolve diretamente, como que os cristãos lidam com essa questão da ira. Que leitura as pessoas fazem da ira? Sabe como isso é tido, como isso é lido? A origem da ira vem de atividade satânica direta em nosso interior. E traduzindo, muitos lidam com isso como possessão ou opressão pelo diabo, ou até mesmo pelos chamados demônios da ira. Me permitam, mas quando eu era criança, nós somos em 3 irmãos, a gente brigava no sítio lá bastante, né? E como eu creio que acontece em várias casas. E eu me lembro que nos nossos acessos de raiva, de ira, a gente, com a bagagem cristã que nós tínhamos, enfim, rasa, mas tínhamos, né? Qual que era o argumento já de um e de outro? Quando via o outro com raiva. Ele está com o demônio. Você deve estar rindo agora, né? Ele está possesso, está endemoniado. Vamos falar com o pastor e tal. Tinha isso, tinha isso também. E pasme, essa é a visão cristã hoje. Alguém que está raivoso, está tomado pelo espírito maligno, e essa é a visão generalizada de muitos cristãos hoje em relação aos acessos de raiva. A Bíblia, ela reconhece muitas dessas dificuldades e fala diretamente muito sobre tudo isso que nós temos aqui, que eu apresentei agora há pouco. Essa visão cultural, médica dos cristãos, isso de fato tem o seu lugar. Há um diabo que nos engana, a gente reconhece isso biblicamente. Também nós entendemos que o nosso homem, ele exterior envelhece, isso influencia direto em nossos hormônios. Doenças hormonais atrapalham no dia a dia. Então, no nosso mundo caído, tomado pelo pecado, pessoas do passado e do presente também abusam de nós, nos cercam com situações que provocam muitas coisas dentro do nosso interior. Então, há diversas provocações de ordem física, circunstancial, a gente tem que entender, a Bíblia mostra isso, que são dificuldades, isso causa um impacto dentro de nós, nos desperta uma reação. Mas o que é interessante também que a Bíblia trabalha para a gente poder caminhar de uma forma segura para chegar a esse coração da ira, biblicamente tratando, é que a única forma de a gente conseguir trabalhar isso é abordando seriamente, biblicamente, o nosso coração. O Paul Tripp disse em um dos livros dele que a única maneira de nós enxergarmos a ira é examinando o próprio coração. Então, de fato, você, não é uma cirurgia, mas tem que tirar o coração que está dentro, abrir ele e ver o que está dentro dele. A gente conhece alguns versículos bíblicos, por exemplo, a gente não vai precisar ler agora, abrir, você pode apenas, vai aparecer aí, você pode relacionar para depois você consultar. O que nos diz em Marcos 7, nos versículos 20 a 23? O que sai do homem é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogante, insensatez. Note que a palavra de Deus mostra que é do coração, é claro isso aí. Então, não precisamos buscar argumentos ou culpar os outros quando a Bíblia deixa bem claro que estas coisas, como diz o versículo 21, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos e todas essas outras coisas mais. Lucas 6, eu queria agora abrir só Lucas 6, versículos 43 a 45, rapidamente aqui. Lucas 6, de 43 a 45, traz aqui a referência da árvore, que nós conhecemos o fruto pela árvore.
Diz aqui o texto: não existe árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Toda árvore é conhecida pelo fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas dos espinhos. Note que relação que nós temos aqui, de que existem coisas guardadas em nosso coração. E o que é coração? É o termo bíblico mais abrangente que inclui nossos pensamentos, nossa vontade, nossas afeições e nossas emoções. Hebreus 4:12 nos traz ainda algo para a nossa reflexão, que a intenção agora é chegarmos ao nosso coração. Aqui diz, mas eu quero meter mais ao final desse versículo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e preste atenção, é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Fala da relevância da palavra de Deus, a palavra de Deus, como ela tem eu costumo dizer que, como eu trato com algumas pessoas, a palavra de Deus ela é um raio-x. Quando passamos em cima do nosso coração, ela mostra o que está nele. E é o raio-x mais seguro que nós temos. Ela tanto vai fazer o diagnóstico, como ela vai trabalhar conosco nesse sentido. Então, Hebreus 4:12, o que ele nos ensina aqui? Duas funções primárias no nosso coração. Crenças e motivações que nós temos guardados dentro dele. Crentes e motivações. Em outras palavras, a ira pecaminosa, ela surge de crenças e motivações pecaminosas que reinam num coração que é incrédulo, ou até e mesmo permanece no coração do cristão quando não tratadas devidamente. Tiago 4, logo aqui perto de Hebreus que nós lemos, vamos avançar um pouquinho. Tiago 4, numa passagem muito conhecida, o que nós temos aqui? De onde vêm versículos 1 e 2? De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Note que prazeres aí é um sinônimo de coração, de desejo, de vontade. Verso 2: cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. O que nós estamos lendo aqui em Tiago? Que essas questões brotam de dentro de um coração. E como falei no estudo, se não me falha a memória, número 2, que os nossos acessos de raiva, de ira, apenas revelam um coração mal cuidado. A saúde espiritual não está bem. E a ira revela isso em nós. Então, o que fazer quando lemos textos como esse? Para mudar a ira, esse comportamento em nosso coração, é preciso reconhecer as nossas crenças, as nossas motivações, essas crenças e motivações que são pecaminosas em sua raiz e trocá-las por outras que sejam piedosas. A sugestão bíblica, de fato, é arrancar, não é você cuidar. A questão aqui é enérgica. É uma troca. Então, como a gente identificar as causas básicas da ira? Eu queria trazer, diante desse texto que nós temos aqui, de Tiago, algumas coisas que vão nos ajudar, vão talvez esclarecer algo. Primeiro, a ira surge de desejos e prazeres que estão, dentro de uma linguagem aqui praticamente militar, né? Elas estão entrincheiradas, vem de trincheira, aquele buraco que os soldados fazem para se esconder das granadas, das bombas, né? Então, a ira surge de desejos e prazeres que estão entrincheirados, ou seja, estão guardados dentro do nosso coração e eles guerreiam dentro de nós. Então, a gente tem que reconhecer isso, que tem coisas guardadas dentro de nós que não merecem a devida atenção tanto quanto nós damos muitas vezes. Segunda questão que o texto aparece aqui em Tiago 4. Nossos desejos ou vontades, eles são dominantes e quando eles não são satisfeitos, produzem ira. São os desejos que nos dominam e nos controlam, como eu expliquei no outro vídeo, como que marionetes, né, nas nossas mãos. Os desejos, quando a gente não tem algo que desejamos, respondemos com a
brabeza, com a ira. Então são vontades dominantes, não satisfeitas, que fazem com que eu fique raivoso, irado. Uma terceira questão, aspecto do texto de Tiago 4, é que a ira surge da cobiça. É interessante que o verbo cobiçar pode referir-se, inclusive, a uma busca piedosa, mas também pode se referir, como é o caso aqui, a uma inveja, a algo ímpio. Corações cobiçosos, gananciosos, eles geram conflito. Uma quarta questão que nós enxergamos nesse texto de Tiago, muito rico nesse assunto: a ira procede de motivações egoístas. O coração pecaminoso, ele busca agradar-se a si mesmo mais do que agradar a Deus. Agora nós entendemos aqui a questão da ira humana pecaminosa e a ira humana justa. A grande diferença entre uma e outra é que quando você fica irado pelas coisas de uma forma corretamente, você está pensando em Deus e no reino dele, na palavra dele. Mas quando ficamos irados e pecamos em relação a isso, é porque nós estamos olhando para o nosso reino. Alguém mexeu com algo do meu reino. Não estamos nem pensando em questões espirituais piedosas. Pensamos em nós mesmos. Então, a nossa ira, a nossa raiva, infelizmente, 95% dos nossos acessos de raiva vem de motivações puramente egoístas. Eu sei que esse termo egoísta é algo que nós sempre gostamos de nos referir quando falamos para os outros e não a nós mesmos, mas é uma realidade. Então, em resumo, o que nós temos aqui? Tiago 4, versículos 1, 2, até o 3, né? Inclusive o versículo 3 que fala que nós não recebemos porque pedimos do modo errado, pedimos só para gastarmos em nossos próprios prazeres. De novo, a questão aqui é prazeres, o sinônimo é desejo do coração. Então, em resumo, o que nós temos? Tiago 4 nos ensina que a nossa ira, ela vem de desejos pecaminosos que dominam o nosso coração. E esses tais desejos nem sempre são por coisas ruins. Originalmente, temos algumas razões nesses desejos, mas damos a eles uma proporção que tornam-se não só desejos, mas tornam-se exigência em nosso coração. São coisas até originalmente boas, mas que nós desejamos exageradamente. Tornam-se pecaminosas. Isso é muito importante a gente frisar e deixar claro. Um teste para a gente poder fazer, você pode fazer agora com você aí. O seu desejo está controlando você? Consigo identificar que o desejo me controla, me persuade? Outra coisa, uma outra frase, uma pergunta que você pode fazer em questão de identificação. Como você pode dizer se o seu desejo está controlando você? Será que conseguimos identificar isso? De fato, agora, finalmente olhar para um espelho e falar, esse sentimento está me dominando, tomando conta de mim? Então, o que nós enxergamos? Que o desejo ele passa a ser desordenado, desequilibrado, quando nos consome. Ou seja, quando vivemos pensando e remoendo a respeito dele, passa a nos consumir e atrapalhar os nossos relacionamentos e com Deus também, né? Isso acaba nos consumindo, trazendo um peso muito grande para o nosso dia. Outra questão que nós podemos e precisamos abordar: um bom desejo se torna desordenado quando a gente permite pecar para obter esse desejo. Quando nós atropelamos pessoas e regras e a palavra de Deus, atropelamos tudo e todos para conseguir aquilo que tanto nós conseguimos. Tem pessoas que têm uma facilidade, por exemplo, incrível de chorar para provocar empatia, dó. Cria todo um cenário para conseguir aquilo que tanto deseja. Tem pessoas que explodem, tem um acesso ao convulsivo mesmo, de raiva, para fazer com que os outros tenham medo dele, essa pessoa consiga o que quer.
Note como essa raiva é perigosíssima dentro de nós quando não tratada. Ela nos transforma. Quando a gente quer obter aquilo que nós não temos, isso toma uma proporção incrível, pecaminosamente incrível, muda a nossa rotina, muda os nossos pensamentos. Um outro aspecto, talvez o mais comum deles, um bom desejo ele se torna desorientado, desordenado, quando a gente peca se não conseguimos aquilo que nós queremos. Está bem ligado a esse outro pensamento anterior, não é? E a pergunta para nós é agora, pensando isso em questões soberanas, divinas, como eu e você reagimos quando Deus soberanamente retém aquilo que nós tanto queremos? É uma pergunta importante. Como reagimos quando Deus soberanamente ele retém o desejo do nosso coração? Em resumo, nesse nosso terceiro estudo, para a gente poder refletir e pensar, talvez um resumo geral nessa parte final. Corações exigentes são a causa última da nossa ira. Um desejo que de outra forma seria talvez legítimo, original, até bom, ele torna-se um desejo dominante, estabelecido, e daí vira uma exigência. Se não for dominado, como não aconteceu lá com Caim e com Abel, quando Caim mata Abel, que lá a questão era, o pedido era que fosse, não foi dominado. Quando ele não é dominado, produz conflito, briga, e inclusive lembrando de Caim e Abel, gera a ira assassina. Então a raiz da ira, ela é repleta, ela é cheia de eu quero, eu exijo, eu preciso. E esses eu queros, eu preciso, as minhas necessidades, elas são dominantes, elas são constantemente insatisfeitas e se transformam em exigências não satisfeitas dos nossos ídolos, do nosso coração que é caído e atingido pelo pecado. Desejos intensos, eles geram conflitos. Essa frase é importante para a gente chegar no nosso coração da ira. Desejos intensos geram conflito. Por isso que a questão é o que e quem está reinando em meu coração. Para a gente poder pensar um pouquinho sobre essas questões, esses conflitos, essas exigências nossas, não é errado e talvez até impossível não desejar. Mas quando a gente olha para Tiago, ele faz um convite à análise de qual é a intensidade que eu tenho desejado coisas ou postura, por exemplo, dos outros. Isso acontece, por exemplo, numa esfera de igreja onde pessoas se convivem. Acontece em outros meios também, com certeza. Aqui a gente tem talvez uma maior convivência na igreja, e são pessoas diferentes, de culturas diferentes, cresceram numa educação diferente. Mas olha que eu vou fazer algumas perguntas aqui agora para a gente poder pensar se tantas vezes não caímos nessas ciladas. Por exemplo, você quer que o outro cante como você canta? Outra pergunta, você quer que o outro trabalhe como você trabalha? Você quer, por exemplo, que o outro cozinhe como você cozinha? Você quer que o outro seja bem-sucedido como você é bem-sucedido? Você quer que, por exemplo, a roça, a plantação do outro seja tão boa como a sua plantação ou com os procedimentos que você julga correto? Você quer que o filho do outro seja como o seu filho? Você quer que o marido e a esposa do outro seja como o seu marido ou como a sua esposa? Você quer que um jovem, um adulto ou uma criança corresponda como você é? Lembre-se, nós sofremos com essa síndrome de comparação. E muitas vezes, por causa do nosso coração caído, nós nos colocamos como padrões para os outros, referência. Então, tudo no outro é errado. E tudo em mim, quase tudo em mim, a gente pode agir dessa forma, pecaminosamente, tudo em mim é correto. Eu sou a referência
de vida para outras pessoas. Olhem como eu sou. A gente não fala assim, mas a gente, sem perceber, praticamente age dessa forma. Então perceba que isso acontece com cada um de nós, mas é preciso cuidado para que essa ansiedade, para não fazer com que a ansiedade e a proporção tomem tamanhos que passam a dominar em nós. Então a gente pode estar brigando por um coração que não sabe se controlar. Nós podemos ter acessos explosivos, brigas, intrigas, porque nós temos um coração que está doente, que não sabe se controlar. E o que Tiago nos ensina aqui no decorrer do capítulo? Examine. Examine o coração. Esquece os outros. É você e a palavra. Por isso que fala que a palavra é poderosa, ela penetra a alma, ela pode descobrir, revelar as intenções do nosso coração. Então, a pergunta para nós é: o que o final de uma guerra nos leva? Nos leva ao controle. As pessoas lutam numa guerra, países, nações lutam, povos lutam porque desejam, no final, ter o controle sobre um território, sobre uma situação. O controle é o propósito da guerra. E o nosso desejo de controle ou de estabelecer o nosso próprio reino está em conflito direto com quem? Com Cristo, que veio controlar os nossos corações. E nós queremos tantas vezes assumir o nosso controle, até porque achamos que o nosso método é melhor, o nosso modo de viver é melhor. Só que a nossa luta mostra que nós estamos em conflito com Cristo, porque conversão é isso, é controle do nosso coração. Então, o nosso problema é que um desejo legítimo, verdadeiro, passa a assumir o controle do coração. Ele deixa de ser legítimo porque ele assume uma posição de autoridade sobre a minha vida. De legítimo, ele passa a ser exagerado, intenso e, por fim, pecaminoso, que nós chamamos de algo desordenado. Não é errado, por exemplo, dando um exemplo, não é errado você desejar um tempinho de descanso depois de um dia intenso de trabalho. Tá bom? A gente pensa, né? Nossa, eu mereço, trabalhei o dia todo. Mas olha que interessante, é errado você ser governado por esse desejo de descanso de tal maneira que fique irritado com qualquer pessoa que te impeça de descansar, por exemplo. Por isso que a recomendação de Tiago 4,8 é: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, limpai, purificai o vosso coração. A recomendação da palavra é limpeza do coração. Para a gente pensar nesse final e fecharmos esse terceiro nosso estudo. A ira surge quando não recebemos o que queremos tão desesperadamente. E nossa outra reflexão foi nesse estudo: onde começa a minha ira? Deus diz que ela começa em meu coração. Por isso, a recomendação da palavra é: examine o coração. E é hora de fazer limpeza, para que as coisas que venham a sair da minha vida, da minha boca, do meu coração, sejam não para o meu reino, mas sejam para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir.